Oi, tudo bem? Hoje a gente vem aqui para falar sobre a lei que determinou o retorno das gestantes ao local de trabalho, mesmo durante a pandemia, e vamos falar sobre vários pontos polêmicos da norma. Eu vou compartilhar aqui com vocês o texto da lei, para a gente poder fazer a leitura e ter uma melhor compreensão da matéria. É uma norma que parece ser simples, tem poucos dispositivos, mas o pouco que ela trouxe traz muitas dúvidas, tá? Nós não vamos conseguir sanar todas, a gente ainda vai precisar de um tempo para que a gente veja quais são as decisões dos magistrados sobre essa norma, qual é a interpretação dos juristas trabalhistas, mas vamos lá. A lei A 14.311 que faz alteração naquela lei 14.151 que determinou o afastamento das gestantes no curso da pandemia. Uma primeira questão que eu quero pontuar aqui é sobre essa mensagem de veto, sobre o veto que veio na norma, porque havia uma expectativa de que as gestantes afastadas do trabalho, que não pudessem desempenhar em casa as atividades que elas desempenhavam nas empresas, que a legislação garantisse o afastamento por licença maternidade. Eu já não esperava que isso acontecesse. Se você se lembrar daquele projeto de lei da conversão da MP 1045, a gente já tinha uma sinalização do legislador ali, né, de que a gente não teria a possibilidade de concessão de licença maternidade para gestante afastada. A gente já tinha sinalização nesse sentido, mas o Congresso chegou a aprovar e isso foi vetado pelo presidente da República. Pode ser que o Congresso derrube o veto, mas eu, de verdade, não estou acreditando nisso nesse momento, tá? Então, a gente vai partir da premissa que a gente ainda não tem concessão de licença maternidade por lei, a empresa que quiser vai realmente ter que entrar com ação na justiça, tá? A gente já tem várias liminares, não tem notícia de nenhuma decisão transitada em julgado, o que a gente tem são juízes deferindo liminares, ou seja, são decisões provisórias, tá? Bom, vamos ver o que vai ser alterado, então, na verdade, o que foi alterado pela lei 14.311. Agora, as circunstâncias de retorno ao trabalho, elas estão listadas aqui no parágrafo 3º, tá? A parte inicial continua prevendo a possibilidade de afastamento da gestante, do trabalho remoto, do trabalho que ela vai desempenhar do seu próprio domicílio, mas aí a novidade mais importante está aqui no parágrafo 3º, né? Salvo se o empregador optar por manter o exercício das atividades nos termos do parágrafo 1º desse artigo, então, exceto se ele quiser deixá-la em casa, fazendo o trabalho à distância, a empregada gestante deverá retornar às atividades presencial nas seguintes hipóteses. Então, vejam como o verbo foi importante, né? Foi forte. Ela não tem a opção de retornar, ela deverá retornar nas seguintes hipóteses. A hipótese inicial aqui, o item 1, ela é uma hipótese óbvia, mas infelizmente não é o caso atual. Após o encerramento do estado de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus. A gente já parece que está entrando num estágio assim, de volta à normalidade, já muitos estados já estão desobrigando a utilização de máscaras, por exemplo, mas a gente ainda tem índices de contaminações, infelizmente a gente já tem índice de óbitos, então não dá para falar que a pandemia passou, né? A gente ainda não tem uma declaração formal de um estado de endemia ou algo parecido. Então, a gente ainda vai partir do pressuposto que o item 1 não é a condição atual. O item 2 diz, após a sua vacinação contra o coronavírus, SARS-CoV-2, a partir do dia em que o Ministério da Saúde considerar completa a imunização. Então, o que a gente vai precisar perceber no item 2 para retornar à gestante? Se ela está com a sua completa imunização nos termos delimitados pelo Ministério da Saúde. A gente tem vários médicos se manifestando. Veja, gente, aqui, data máxima vênia, não é um médico dando um atestado. Aqui é o que disse o Ministério da Saúde. Hoje, o protocolo atual, nos termos da pandemia atual, com as variantes que temos até o momento, o protocolo são 2 doses, exceto quem tomou Janssen, que nem é uma imunização recomendada a gestantes, então são 2 doses, mais a de reforço. Eu tenho entendimento, a minha interpretação, lendo lá o Programa Nacional de Imunização, porque ele prevê para gestantes 2 imunizantes completos e a dose de reforço, que esse é o protocolo atual, tá? Se a gente tiver novas variantes e o Ministério da Saúde fizer atualizações, assim como faz em outras portarias,
se a gente tiver uma atualização desse protocolo vacinal, ele vai ter que provavelmente ser atualizado. Então, se vier uma quarta dose de reforço, um outro imunizante, e o Ministério da Saúde adotar como protocolo vacinal, ele vai ter que ser ministrado ao gestante. Eu tenho um posicionamento aqui mais conservador, tá? Eu entendo que o empregador que tiver uma gestante que, por qualquer motivo, até o momento, não tenha completado o cadastro vacinal, tenha recebido todas as doses, mas agora, para retornar, vai se imunizar, eu tenho recomendado que ela não retorne até a completa imunização com a dose de reforço, tá? Mas a gente tem entendimento em sentido contrário, num sentido um pouco mais liberal, um pouco mais flexível. Eu sou muito temerária com a postura dos órgãos de fiscalização, com a postura do Ministério Público do Trabalho e de muitos juízes. Eu acho que é arriscado para a empresa se a gestante tiver com apenas uma dose, por exemplo, ou seja, ela está com um cadastro previsto pelo Programa Nacional incompleto, né? Porque ela começou a se vacinar agora, porque ela teve Covid, ela teve outras condições que ela não pôde se vacinar antes. A minha recomendação é aguarde ela completar o cadastro vacinal para retornar ao ambiente de trabalho presencial, tá? Mas já tem juristas falando em sentido contrário, que se naquele momento, no estado de saúde dela, ela pôde tomar uma dose, ela está no estado dela com o protocolo vacinal completo. Essa não é a minha orientação, tá? O item 3 diz, mediante o exercício de legítima opção individual pela não vacinação contra o coronavírus SARS-CoV-2, que lhe tiver sido disponibilizada, conforme o calendário divulgado pela autoridade de saúde, mediante o termo de responsabilidade que trata o parágrafo 6º. O item 3, ele vai conversar com esse parágrafo 6º, que a gente vai ler, porque os outros itens foram vetados, que traziam aí o contexto da licença maternidade, tá? O parágrafo 6º vai dizer sobre a assinatura do termo de responsabilidade. Aí ele diz lá, na hipótese de que trata o inciso 3 do parágrafo 3º, ou seja, da gestante que não quer se vacinar por qualquer motivo, a empregada gestante deverá, olha de novo o verbo forte, deverá assinar termo de responsabilidade e de livre convencimento para exercício do trabalho presencial, comprometendo-se a cumprir todas as medidas preventivas adotadas pelo empregador. E aí está vindo uma discussão, tudo bem, ela não quer se vacinar por qualquer motivo, tá? Ela tem que assinar o termo, eu entendo que ela tem que assinar o termo. Eu entendo que ela não pode, sob pena de se configurar abuso de direito, dela não querer se vacinar e não querer retornar ao trabalho com a assinatura do termo, tá? Aqui, infelizmente, é uma circunstância um pouco ideológica, que descamba um pouco para discurso político e que traz aqui um paradoxo enorme em relação aos trabalhadores que não estão no contexto de gestação. A todos os demais trabalhadores que não quiseram se vacinar, não lhes foi dada a opção de uma assinatura de termo e ficarem no ambiente de trabalho. Nós já noticiamos aqui, em outras oportunidades, do entendimento, inclusive do Ministério Público do Trabalho, de que o trabalhador que se recusasse a vacinação, ele poderia ser, inclusive, demitido por justa causa. Aí a gestante que se recusa, ela assina um termo e volta, podendo, inclusive, contrair a doença e transmitir a doença para seus colegas de trabalho. Então, esse realmente é um ponto muito problemático da norma, que nos parece realmente inconstitucional, porque o STF já havia dito, né? Todas as pessoas devem se vacinar, se elas não quiserem se vacinar, elas vão arcar com as consequências, né? A vacinação não é obrigatória, mas é compulsória. Eu não posso ir lá pegar no braço da pessoa e levá-la para a vacinação, mas ela vai arcar com as consequências. Aqui nos pareceu que a consequência para a gestante é bem relativizada, né? Tudo bem que a gente sabe que a gestante, uma coisa é uma pessoa se vacinar, outra coisa é a pessoa gerando outro ser. A gente talvez não saiba realmente quais são as consequências para o feto, né, para esse bebê em gestação. A gente tem muitos médicos que contraindicam a vacinação, mas aqui, ó, a nossa posição, a minha posição pessoal é de que se ela não quer se vacinar, ela vai assinar o termo e vai voltar. Só que aí eu acho que também essa prerrogativa deve ser estendida a outros trabalhadores que não querem se vacinar. Aí agora eu acho que a gente fica com um problema de exigir a vacinação ou de aplicar penalidades para outros trabalhadores que também possam se utilizar desse dispositivo analogicamente, tá? Claro que a gente tem a saída para falar, eles não são iguais, eles são desiguais. Ela tem um temor maior de se vacinar, né? Por causa das consequências no seu bebê. O outro trabalhador, que não é gestante, está se preocupando apenas consigo próprio.
Enfim, esse é um problema, mas a interpretação aqui, ou pelo menos a intenção do legislador foi, ela não quer se vacinar, ela não vacina, assina o termo e retorna ao local de trabalho. Graziela, mas a gestante não quis se vacinar, mas também se recusa a assinar o termo. Ninguém é obrigado a assinar nada, não é mesmo? A empresa deve registrar lá que ela se recusou a assinar, colher a assinatura de 2 testemunhas, tal como acontece em avisos prévios por justa causa e outros documentos, né, que o trabalhador se recusa a vacinar, mas nesse caso ela não vai retornar. E aí? Aí tem 2 correntes também. A corrente que está defendendo que ela pode ser desligada por justa causa, e também não é minha corrente, porque eu acho que, a depender do contexto, a justa causa pode ser uma penalidade excessiva. A outra saída, menos traumática, vamos dizer assim, seria a suspensão do contrato sem salários, né? Sem nenhuma obrigação para o empregador. Mas aí a gente vê que essa trabalhadora fica num limbo. Porque, vejam, ela não vai sair de licença maternidade, ela não vai estar em auxílio-doença previdenciário, né? Ela não vai para o INSS, porque ela, às vezes, tem um atestado. Há uma circunstância muito parecida daquele trabalhador que entrega um atestado na empresa, falando que está inapto, o INSS já falou que está apto, ou o médico da empresa falou que está apto, e aí ele se recusa a voltar porque ele tem um atestado. Isso pode gerar aquela discussão de limbo previdenciário, tá? Alguns têm saído, então, pela suspensão, sem remuneração, então a trabalhadora vai ficar num limbo, ela não vai receber salário, ela não vai receber benefício previdenciário, porque ela se recusou a retornar e se recusou a assinar o termo. Eu tenho uma tendência muito forte a entender que ela tem que assinar o termo, tá? Que ela não pode deixar de assinar o termo se ela se recusa simplesmente a se vacinar. Claro, gente, nós não estamos falando naquela condição da gestante hipossuprimida, que tem uma circunstância médica comprovadamente apresentada por empregador, aí eu entendo que não cabe nenhuma aplicação de penalidade, que ele, de fato, aí deve buscar, acho que o modo mais seguro é ele buscar a ação judicial para conseguir que ela seja afastada pelo INSS, porque ela não vai poder se vacinar, ela não quer assinar o termo, porque ela não quer retornar ao trabalho, né? Ela não vai retornar, ela está mais preocupada com a sua questão de alguma patologia que ela já tem, alguma supressão de imunidade, alguma coisa assim, né? Parágrafo 7º diz: o exercício da opção a que se refere o inciso 3 do parágrafo 3º desse artigo é uma expressão do direito fundamental da liberdade de autodeterminação individual e não poderá ser imposta à gestante que fizer a escolha pela não vacinação, qualquer restrição de direitos em razão dela. Aqui mostra uma carga ideológica muito forte, né, da legislação, o que é muito criticável e vai poder ser questionada pelo Supremo, porque a gente não tem direitos absolutos. Nós falamos sempre, né, na faculdade, quando a gente ensina para os nossos alunos, os direitos não são absolutos, assim como esse direito fundamental de autodeterminação individual, ele não é um direito absoluto. A gente tem que pensar na coletividade, na proteção de si e daqueles que trabalham conosco, do ambiente laborativo. Então, a gente tem vários pontos problemáticos aqui na norma, mas a gente percebe um ponto super positivo, porque na maioria dos contextos, a gente tem gestantes que se vacinaram e que vão poder retornar ao local de trabalho, e a gente espera que isso se dê de uma maneira segura. Último ponto, a gente está recomendando que a empresa cuide da continuidade, da observância das normas de medidas sanitárias previstas lá na portaria 20 e normas locais. Então, a portaria 20, por exemplo, fala da utilização de máscara. Se na sua localidade dispensou-se a utilização de máscara em ambientes abertos, se a trabalhadora está no ambiente aberto, talvez não seja compulsória a utilização de máscara, mas se ela tiver gestante para ela, talvez sim seja recomendado. Por fim, muitos juristas têm indicado que os engenheiros de segurança do trabalho, os médicos do trabalho, aqueles que participam do SESMIT, ou seja, todos aqueles que atuam na proteção de saúde e segurança do trabalhador dentro da empresa, que revisitem os programas de medicina e segurança do trabalho, por exemplo, o LTCAT, para prever lá quais são as medidas sanitárias para que essa gestante se comprometa a obedecê-las e assim os demais trabalhadores, tá bom? Eu tenho sido um pouco mais tolerante com essas alterações de programas de medicina e de segurança do trabalho, porque no final das contas tudo é custo para o empregador e às vezes ele realmente não tem condição de ficar alterando a cada tempo os seus programas de medicina e segurança do trabalho.
Então, a gente tem a diretriz da portaria e das normas locais, estaduais ou municipais, que vem aí, o STF já disse que estados e municípios têm competência concorrente para tratar de medidas de proteção de combate à pandemia, tá certo? Bom, esse era o assunto que nós tínhamos para hoje. Eu agradeço aí o acompanhamento de todos vocês e ficamos aí à disposição. Para quem tiver dúvidas, pode colocar aí embaixo, que nós vamos buscar esclarecê-las sempre que necessário, tá bom? Um abraço e até mais.